Eu tenho certeza que se você ama ecoturismo e aventura, os locais que vamos apresentar hoje para vocês vão entrar na sua lista de desejos de viagem. No coração do Cerrado Goiano e ainda pouco conhecidos a nível nacional, visitamos 2 destinos repletos de atrativos surpreendentes. Por lá encontramos belíssimas cachoeiras, morros exuberantes, poços subterrâneos, cavernas, fervedouros, lagos com água cristalina e de bônus também conhecemos algumas das maiores e mais bonitas dolinas que já vimos aqui no Brasil. Esse foi um dos vídeos mais divertidos e diferentes da história do nosso canal, e ao passar dos minutos vocês vão entender o porquê. Sejam muito bem-vindos a Formosa e Mambaí. Goiás é um dos estados mais completos em relação ao ecoturismo do Brasil, possuindo destinos bem consolidados como Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros. Nosso objetivo no vídeo de hoje é mostrar outro lado do estado que encanta, mas é bem menos conhecido. Formosa fica bem pertinho de Brasília, a cerca de 1 hora e 15 minutos de carro de lá. Já Mambaí fica a 4 horas e meia de carro da capital do Brasil. As duas bases podem ser facilmente encaixadas em uma mesma viagem, e hoje vamos apresentar para vocês um roteiro completo de 8 dias. E começamos essa jornada diretamente de Mambaí. Bom dia, galera! Agora oficialmente começando aqui nosso roteiro desse vídeo, e para iniciar muito bem, a gente já vai conhecer um dos principais atrativos aqui da região de Mambaí, que é a Cachoeira do Funil. Galera, já vou aproveitar aqui e apresentar para vocês o Bernardo da Ecológica, que vai ser a nossa empresa parceira aqui em Mambaí. Já lembrando que para quem tiver interesse aqui nos rolês que a gente vai estar mostrando aqui na sequência do vídeo para vocês, a gente vai deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. E Bernardo, eu queria que tu explicasse aqui pro pessoal o que a gente vai encontrar aqui nos próximos dias. Maravilha, Brunão. Cara, nós vamos ter muita cachoeira, trilha, aventura com rapel, pêndulo, entrada em caverna. Assim, dias espetaculares de muito sol. Tem muita coisa. E é só aqui em Mambaí ou tem outros locais que a gente também vai visitar? Ó, na verdade, a gente está na APA Nascentes do Rio Vermelho, que é com atrativos dentro do município de Mambaí, de Buritinópolis e de Damianópolis. Beleza, então bora lá que agora tem uma trilhinha, né? Agora vamos já começar para chegar lá na Funil. E depois de uma caminhada curta de mais ou menos 700 metros, a gente chegou aqui na Cachoeira do Funil. E aqui a gente vai fazer 2 atividades, uma que é o rapel molhado e a outra que é o pêndulo. E vai ser a primeira vez do pai e da mãe fazendo essas atividades, então vamos ver como é que eles vão se sair. Eu estou bem ansiosa porque eu tenho muito medo de altura, mas vou encarar esse desafio. Finalmente, com meus 62 anos, eu vou fazer o primeiro rapel da minha vida. Bem-vindos, pessoal, à Cachoeira do Funil. Esse aqui é um dos principais atrativos daqui de Mambaí. É um rio que vem em superfície e ele é engolido por uma dolina, uma abertura no terreno, e aí essa água depois segue em meio subterrâneo por dentro de uma caverna. Agora nós vamos equipar vocês, passar todas as instruções e começar as atividades.
Expectativas foram criadas aqui no vídeo, porque começar esse roteiro fazendo um pêndulo direto no arco-íris da Cachoeira do Funil foi muito mágico, uma energia incrível que a gente sentiu aqui. O pessoal do Ecológico também passou toda a segurança para a gente realizar a atividade. E agora a gente vai para outro ponto, onde a gente vai fazer o rapel molhado. Rolê da manhã finalizado, e como eu tinha falado antes pra vocês, foi a primeira vez da mãe e do pai fazendo rapel, também fazendo salto de pêndulo, e queria perguntar pra eles como é que foi a experiência aí, dessa sensação. Olha, eu tinha muito medo de fazer, mas a equipe do Ecológica me deu tanta segurança que foi maravilhoso, eu curti o máximo. Eu fiz o salto de pêndulo achando que era uma atividade que eu nunca ia fazer na minha vida, porque eu sempre tive muito medo, principalmente de dar aquele primeiro passo. E eu curti tudo com muita segurança, foi muito tranquilo, adorei. Qual que tu mais gostou, o rapel ou o salto? O pêndulo, que eu até fui de novo, por incrível que pareça. A mãe gostou tanto que foi até 2 vezes. E tu, pai, como é que foi a primeira vez aí fazendo as suas atividades? Eu acho que foi uma aventura mágica, assim, valeu muito a pena. O pêndulo, aquele primeiro passo ali, aquela primeira decisão, depois tu só curtir, eu acho que foi muito bom. E o rapel para mim foi mais assim difícil, mas eu curti cada momento, foi mágico, né? E a cachoeira dá um toque todo especial, né? Então... É uma energia diferente. E até eu gosto de trazer esses depoimentos aqui do pai e da mãe para vocês, porque eu acho que tem muitas pessoas que chegam numa certa idade, vocês são 60 a mais, e acho que não podem aprender coisas novas, viver experiências novas, e vocês acho que são um exemplo aí para muitas pessoas que nos assistem aqui no canal, então são um orgulho muito grande para mim e para Paula que está gravando aqui do outro lado, então vamos que vamos, porque tem bem mais rapel aqui nos próximos dias. Galera, nesse vídeo, além da companhia da Ecológica, que está montando aqui nossos passeios, a gente também está na companhia aqui de outra galera que cria conteúdo, que é a Elô, do Seja Alma de Viajante. Como é que é para te encontrar? Seja Alma de Viajante. Lá no Instagram, né? Lá no Instagram. E Elô, também é a tua primeira vez fazendo rapel e salto de pêndulo, como é que foi a sensação? Rapel eu já tinha feito uma vez, mas assim, não sem conta. comparação, não. E o pêndulo, acho que entrou no meu top 1 mesmo, porque eu até falei para os meninos, parece que eu senti uma sensação de tô viva, assim, muito surreal, que eu nunca tinha sentido também. Então, é uma sensação de liberdade diferente, né? Maravilhosa, maravilhosa. Amei. E agora chegou a hora de comer, e uma coisa legal de falar pra vocês é que todos os almoços aqui no pacote da Ecológica estão inclusos. Então a gente vai comer aqui hoje uma comidinha caseira do jeito que a gente gosta. Após o almoço, fizemos uma pequena trilha de 400 metros de nível fácil e chegamos aqui na Cachoeira do Segredo, que tem esse nome por ser muito escondida. Vamos lá agora fazer uma hidromassagem natural. Pessoal, uma curiosidade que a gente tem aqui na Cachoeira do Segredo é que a gente tem 2 águas que se juntam. Repara, tem uma que sai do meio da pedra, que vem dentro de uma caverna, e outra que estava correndo num rio em superfície. E elas se juntam exatamente no mesmo ponto. Isso acontece porque quando tem as placas tectônicas se mexendo, geram fraturas que são na mesma linha vertical. Então, a caverna que foi formada foi nesse plano e a parte de cima também. E para encerrar esse primeiro dia com chave de ouro, agora a gente vai ter um piquenique para ver o pôr do sol. Então a gente veio aqui numa parte alta de uma serra,
da região e o pessoal da Ecológica preparou ali algumas coisas para a gente beber e também comer enquanto a gente observa o sol se pôr aqui no horizonte. E apresentando para vocês o que tem aqui no piquenique, e tem de tudo, tem frutas, pão de queijo, bolo, hambúrgueres, tábuas de frios e até um vinho para a gente brindar. Bom dia, galera! Começando mais um dia de roteiro e agora pela manhã a gente vai fazer uma trilha de mais ou menos 700 metros de ida para conhecer a Cachoeira da Mata. E depois de cerca de 15 minutos de caminhada, chegamos aqui na parte alta da Cachoeira da Mata. Aqui tem uma laje muito gostosa para pegar um sol, dá para fazer aquela hidromassagem e também tem um ofurô natural de borda infinita. Pessoal, agora a gente vai descer lá na parte da base da Cachoeira da Mata, que é uma trilha que passa por uma escada, mas ela ainda não está terminada. Então a gente vai fazer uma pequena desescalada com um sisteminha de cordas para dar segurança. Chegando lá a gente vai ter um super banho num poção maravilhoso com sol. E depois da descida chegamos aqui na parte de baixo da Cachoeira da Mata, um local muito bonito, porque aqui a gente está no meio de uns pequenos canyons, a gente tem a vista de frente aqui para a queda d'água. Na verdade, são duas quedas, porque uma vem pela direita, outra vem pela esquerda, e elas se juntam aqui para formar o poço principal. E aqui a hidromassagem ela é diferenciada, porque lá em cima é uma hidromassagem natural bem tranquila, bem leve. Já aqui, como a queda d'água tem cerca de 15 a 20 metros de altura, ela já chega bem mais potente ali nas nossas costas. Após a Cachoeira da Mata, regressamos à trilha e fomos almoçar em um restaurante no centro de Mambaí. E agora de tarde a gente vai conhecer a Lapa do Penhasco, que é a maior caverna aberta para visitação aqui da região da APA, nascente do Rio Vermelho. Bom, pessoal, aqui a gente está na Lapa do Penhasco, que é cortada pelo Rio das Dores. E esse rio, ele é um dos afluentes do Rio Vermelho, onde depois a gente vai lá em cima ver do mirante esse encontro. E agora a gente vai entrar na caverna. O primeiro estágio é a passagem por um lago, onde a água dá mais ou menos na altura do peito. E a gente vai levar as coisas na mão e depois a gente vai para a parte seca, pelas escaladas em cima das rochas. Entramos aqui na Lapa e o visual aqui de dentro, da boca da caverna, é espetacular. E agora a gente vai andar mais ou menos uns 300 metros aqui dentro. Bom, pessoal,
Aqui, como em todas as cavernas da APA Nascentes do Rio Vermelho, nós estamos numa caverna de calcário. E tem uma característica muito forte nessas cavernas, que é a presença de espelhotemas, que são aquelas ornamentações brancas que a gente conhece em cavernas. Como é que é o processo de formação disso? A gente tem a formação da rocha calcária, e aí a gente tem a gotinha da água da chuva que vem, ela fica acidulada com gás carbônico e ela passa pela rocha e rouba o mineral da rocha. Ela tira esse material da rocha. E isso vai aumentando o vazio subterrâneo que são as cavernas. Essa água que está cheia agora desse mineral, o carbonato de cálcio, uma hora ela vai descendo o rio e ela reprecipita, ela perde o mineral. Quando esse mineral está solúvel na água e ele vem, para e fica, ele vai acumulando, como esses outros materiais que a gente está vendo aqui atrás. E aí a água passa, deixa um pouquinho de carbonato de cálcio e segue. Outra gotinha vem, para e segue. Ao exemplo dos estalactites, que a água vem do teto, vem passando, cheia de mineral, quando ela passa no teto da caverna, o mineral fica e a gotinha cai. A outra gota vem, mineral fica e a gotinha cai. E aí você vai aumentando esse cone no teto. Essas gotas, elas ainda têm carbonato de cálcio. E aí quando ela cai na parte de baixo, também começa a crescer outra formação, que são os estalactites no teto e os estalagmites no chão. Quando eles se encontram, a gente forma uma coluna calcária. Outros tipos de formação são os escorrimentos calcários, como a gente vê aqui, e as cortinas aqui na esquerda. A gente chegou aqui no ponto final de visitação, mas aqui a caverna segue, né, Bernardo? Ela segue, ela é uma travessia, então ainda tem bastante caverna para frente, mas de visitação a gente vem só até aqui. E eu queria aproveitar que a gente está aqui com o Bernardo, porque além dele seguir, é sócio aqui da Ecológica, ele também é espeleólogo, já... Quantas cavernas você já descobriu? Conta pra gente. Mais de 300. Galera, já descobriu mais de 300 cavernas, a gente está conversando sobre isso bastante aqui nos últimos dias. E uma coisa muito interessante que tu nos comentou, que eu acho bem legal de falar aqui para o nosso público, do porquê que o Brasil tem tantas cavernas com espelhotemas, com essas formações de caverna, como essas colunas que a gente está vendo aqui ao fundo. Aqui na zona tropical, a gente tem uma pluviosidade, uma chuva muito intensa. E aí, ou seja, tem mais água passando pelos sistemas e formando os espelhotemas. Né? E também isso faz com que tenha uma vegetação maior, ou seja, a vegetação ela forma um ácido úmico que também faz com que tenha um ataque da rocha, tirando o material da rocha com mais intensidade, ou seja, tem mais carbonato de cálcio na água e, portanto, maior formação de espelhotemas. E uma outra coisa é que em águas mais frias, o carbonato de cálcio, principal formação dos espelhotemas, ele fica solúvel em água mais facilmente. Então, em águas mais quentes, ele deposita mais rápido. E aí, por isso que a gente tem mais espelhotemas do que lá nas grutas frias, lá da Europa, por exemplo. Eu gosto de falar que o Brasil, além de ser o país das praias, dos morros maravilhosos que a gente encontra aqui no nosso país, a gente também é o país das cavernas. Então, fora aqui que a gente está conhecendo, também tem Terra Ronca aqui pertinho, tem Cavernas do Peruaçu em Minas Gerais, tem Petar, São Paulo, Chapada Diamantina, tem 1 milhão de cavernas. Então, nosso país é fantástico também por causa disso. E para encerrar muito bem mais um dia, a gente veio aqui no mirante bem pertinho da Lapa do Penhasco. Bom dia, galera! Começando mais um dia de roteiro aqui em Mambaí. Hoje vai ser bastante cheio, então a gente tem atividade de manhã, de tarde, à noite também. E hoje já fomos muito bem recepcionados aqui no nosso dia
porque no caminho até o ponto onde a gente para o nosso carro para começar as atividades, a gente já veio com uma vista incrível aqui das formações rochosas dessa região. E a partir do momento onde a gente deixa o nosso carro, agora a gente vai fazer uma trilha de mais ou menos 700 metros de nível fácil para chegar no lago e fervedouro do Léo. A trilha é bem tranquila, bem curta. Agora chegamos aqui no Lago do Léo e a água está muito cristalina. Bem do ladinho do Lago Léo, a gente faz uma trilha curta para chegar aqui no fervedouro do Léo. Eu não fazia ideia que tinha fervedouros aqui em Mambaí e já conhecemos outros fervedouros aí espalhados pelo Brasil, principalmente na região do Jalapão, do Tocantins, mas esse aqui ele é bem diferente dos demais. Primeiro, ele tem uma tonalidade da areia aqui mais puxado para um alaranjado, diferente de outras que a gente encontra que já são mais branquinhas. Segundo, que ele é mais raso, e daí por ser mais raso, a gente tem algumas sensações diferentes aqui entrando nesse fervedouro. A gente consegue ficar sentado, igual eu tô aqui agora, então tô sentindo a areia bater aqui nas minhas pernas, é muito engraçado, faz tipo uma coceguinha assim nas pernas, e a gente também consegue andar nele e lembra muito a sensação de estar andando numa areia movediça, então tem mais uma resistência. E outra coisa também diferente do Jalapão, que a pressão da água, tu sente ela, mas ela é menor das que a gente sentiu lá no Jalapão. Então, mais um local especial aqui que a gente está conhecendo aqui na região de Mambaí. Bernardo, a gente está indo agora em direção aqui, nosso próximo atrativo do dia, só que antes a gente parou aqui numa árvore super curiosa do Cerrado. Como é que chama isso aqui mesmo? Essa aqui é a paineira, que é a barriguda, e ela produz a paina, que é esse algodãozinho, que na verdade é a semente delas, que tem essa estrutura alada para ser dispersada com o vento. Ela é uma árvore bem pouco densa, e aí ela armazena muita água para aguentar o período de seca, de estiagem, que é muito duro aqui no Cerrado, no meio do ano. O Bernardo também nos falou sobre as diferenças que encontramos dentro do bioma Cerrado. O Cerrado tem diversos tipos de formação florestal, diferente daquele que a gente só entende como as árvores mais baixinhas, com o caule retorcido, mais esparçadas. Essas diferenças a gente chama de fitofisionomias, como uma que a gente já viu, que é o buritizal nas áreas alagadas. A gente tem o cerrado comum, que a gente chama, que é o cerrado senso estricto. A gente tem alguns que são de pastagem. E a gente tem a mata seca calcária, que é uma vegetação caducifólia, ou seja, que perde todas as folhas durante a época da seca como uma estratégia de sobrevivência para reter a água dentro dela, senão ela fica perdendo água pelas folhas, que é a evapotranspiração, e aí ela morreria nesse período de estiagem grande. E agora a gente vai fazer o rapel aqui na claraboia da Lapa das Dores e são cerca de 27 metros de descida. Mais um rapel finalizado aqui no nosso roteiro e esse foi muito interessante porque a gente tem uma surpresa ao longo da atividade. Então, lá no começo, a gente passa por uma fenda muito pequena, bem apertadinha, a gente não consegue ver o final, que é o local onde a gente está aqui agora, então a gente vai descendo ali com calma no rapel e do nada é revelada uma caverna gigantesca. Então, olha só o tamanho do salão que a gente chega aqui no final.
Atividade finalizada, Clériston, mas o dia ainda não terminou, né? Ainda não. A gente tem mais um plus aí. Hoje à noite a gente vai visitar um projeto social que é apoiado pela Ecológica, que é o Grupo União na Capoeira. E esse projeto social atende mais de 100 crianças do município e gera um impacto muito grande na vida dessas crianças. E a gente vai ver isso hoje à noite. Imagina, mais de 100 crianças, cara, é muita coisa. É muita coisa. Já parabéns previamente aí, agora a gente vai tomar um banho e depois bora pra roda de capoeira. Partiu capoeira. Bora! E hoje vai ser o dia da trilha mais longa que a gente vai fazer aqui no nosso roteiro. Vão ser cerca de 9 km de nível moderado a avançado para conhecer os Poços Azuis. O início da trilha é de nível fácil, agora a gente vai começar a descer o cânion e a primeira parte é numa fenda onde que ela é bem técnica. E agora a gente chegou aqui num ponto que tem uma travessia de rio, então quem quiser dá para sentar aqui, tirar os calçados e fazer essa travessia, porque depois tem mais 2,5 km de caminhada até o ponto final. Chegamos agora aqui no Poço 1, água super cristalina, então bora tomar um banho, porque esse último trecho da trilha já deu para suar. Esse banho, além de ter sido muito gostoso, ele também foi necessário porque a gente estava vindo com muito calor aqui ao longo da trilha e a água aqui ela é bem gelada, mas ela não é congelante. Então, pelas circunstâncias, a gente achou perfeito aqui esse momento que a gente teve aqui no Poço 1. A gente também deu a sorte porque estava só o nosso grupo aqui, a gente ficou um tempão aqui aproveitando o espaço e agora a gente vai fazer outra trilha subindo para conhecer o Poço 2. Chegamos aqui na última parada da trilha, que é o Poço 2. Aqui a água não tá tão cristalina, mas ela tá num tom verde muito bonito. A gente já tá voltando aqui a trilha e só uma dica para vocês, que por mais que a Ecológica monte ali um piquenique, onde a gente pode comer uma coisa, tomar um suquinho, tragam um lanche para cá, tragam bastante água, porque a volta aqui, além da subida, também tá bem mais quente. Então, como a gente vem aqui no comecinho da manhã, tá um pouquinho mais fresco, agora a gente tá voltando mais ou menos pela 1 da tarde, então o sol já tá pegando, então venham preparados para encarar isso. Depois da trilha ainda deu tempo de conhecer o sítio Boca do Mato, local que faz produtos diferenciados utilizando ingredientes do Cerrado. E depois da trilha a gente veio aqui no sítio Boca do Mato, a gente está aqui com a Yasmine. Yasmine, primeiro, muito obrigado pela recepção. Então, quer dizer que aqui vocês transformam frutas aqui do Cerrado em produtos diferenciados. É isso mesmo? Como é que começou essa história? Começou há 12 anos atrás. A gente chegou aqui numa região muito rica de frutos do Cerrado e começamos a fazer uma pasta de pequi para consumo próprio. Os amigos vinham visitar, os parentes, e queriam levar. E a gente viu um potencial produto ali nascer e começamos a vender para essas pessoas próximas. E depois, uma cooperativa veio até aqui, a Central do Cerrado, se interessou pelo nosso produto e começou a comercializar por todo o Brasil. E assim a gente foi crescendo e aprendendo, né, as partes burocráticas, a melhorar esse produto.
Isso tudo há 12 anos atrás. Então a gente ficou somente com 2 produtos, que era a pasta de pequi, a pasta de pequi com pimenta. E aí depois de uns 3 anos a gente começou a fazer vários outros, né? Então foi bem do início, ninguém tinha formação na área e a gente foi aprendendo aos poucos e com as famílias locais a fazer mais produtos. Para quem nunca veio para o Cerrado, aqui tem muitas frutas maravilhosas. Eu gosto muito das frutas aqui, o cajuzinho do Cerrado, murici, buriti, pequi também. Conta pra gente o que vocês têm aqui para vender, porque a gente já deu uma olhada e tem bastante coisa, né? Então, a gente ama também os sabores do Cerrado e a grande dificuldade de trabalhar com o Cerrado é a estocagem, porque é um fruto sazonal, então a gente tem que estocar pelo ano todo, né, para conseguir processar. Então a gente tem as pastas e os molhos de pequi, a pasta de castanha de baru, farofa de pequi. Então a gente transforma os sabores do Cerrado em pastas, molhos e farofas. E aproveitando aqui a visita, nós vamos levar uma pasta de baru com ervas, licor de coquinho azedo e um kitzinho para dar de presente para uns amigos. E agora chegou a hora da dica de hospedagem aqui em Mambaí. Eu acho que é importante falar para vocês que Mambaí ainda não é um destino turístico propriamente dito, então não tem tantas opções de hospedagem, de restaurantes. E essa hospedagem que a gente está ficando aqui, todas as pessoas que a gente conversou falaram que é a melhor opção que tem hoje aqui na região, que são os chalés Buriti, que é um local bem novo, tá bem novo mesmo e muito bonito. A gente tem uma vista da serra, tem uma piscina grande, tem uns quiosques aqui para tu sentar, ficar aproveitando aqui do espaço. E aqui são vários chalés, tem alguns com mezanino, que são maiores, outros sem. Também tem uma área onde tem o café da manhã, aqui inclusive o café da manhã é incluso no valor das diárias. E a gente está ficando num desses aqui que a gente está gostando bastante, eles são super espaçosos, a internet aqui pega muito bem, tem cama para 3 pessoas, mas eles também conseguem colocar uma cama extra aí para quem tiver com uma família de 4 pessoas, igual a gente aqui do Rolê Família. Daí para quem tiver interesse em se hospedar aqui, daí eu vou deixar o contato do pessoal aqui na descrição do vídeo para vocês. Na noite desse dia tivemos uma massagem com a incrível Melissa Nogueira. Essa é uma atividade opcional dentro do pacote da Ecológica e nós sinceramente achamos que valeu muito a pena, principalmente depois desses dias de muita trilha e aventura. Quinto dia de roteiro começando e agora a gente vai fazer uma trilha para conhecer a Cachoeira Paraíso do Cerrado. E aqui a distância da caminhada depende de onde tu for parar o carro, mas é em média uns 700 metros de ida. Daí dizem que a ida é um pouquinho mais tranquila porque é uma descida e daí descida todo santo ajuda. E daí na volta é um pouquinho mais complicado porque tudo que tu desceu tu vai ter que subir. E chegamos agora na Cachoeira Paraíso do Cerrado, é uma das mais bonitas aqui da região e ela tem um poço bem grande, bom para mergulhar. E sobre a trilha, é uma trilha de nível fácil, porém no final ela tem uma escadaria para chegar aqui nesse local. Mais um atrativo aprovadíssimo e a gente ainda deu muita sorte, porque dizem que isso aqui costuma estar com bem mais pessoas e hoje está só o nosso grupo aqui aproveitando essa cachoeira. Aqui a hidromassagem natural foi a melhor de todas que a gente fez nos últimos dias, porque a água não era nem muito forte, nem muito fraca, estava assim na força perfeita para aproveitar. E também tem alguns locais ali que a gente pode pular na água e quem nos acompanha sabe que a gente adora fazer isso. E agora a gente vai regressar a trilha e de tarde a gente tem mais um atrativo para mostrar aqui para vocês. Nosso almoço do dia foi no restaurante da Dona Eide, um buffet de respeito com aquela comida caseira feita no fogão a lenha. Hoje tem o feijão, o arroz, um arrozinho com piqui, farofinha de piqui, saladas, né? Macarrão, o outro franguinho ali, abóbora,
Tá gostoso? Uai, eu não comi ainda não, né? Se o pessoal achou bom, né? Agora eu não comi ainda não. Depois desse almoço, que por sinal estava maravilhoso, agora a gente vai conhecer a caverna Borá 4, vão ser quase 4 quilômetros de trilha e ela é circular, então a gente começa num local, passa por dentro da caverna e sai em outro ponto. A gente acabou de fazer uma trilha de uns 600 metros, né, aproximadamente, e acabamos de chegar na boca do Borá, da Lapa do Borá 4, né? Aqui existe um rio, que é o Córrego Borá, e tem um morro que chama o Morro do Borá. Do lado do Morro do Borá a gente tem o Rio do Borá, o Córrego Borá, né? E aí temos 4 cavernas ao longo desse rio. A Lapa do Borá 1, Borá 2, Borá 3 e essa aqui é a Borá 4. A gente vai andar mais uns 2 km e 800 metros para dentro da caverna, né? A primeira parte é bem tranquila, né? O teto vai dar mais ou menos aqui assim, aí ele vem para aqui assim, aí a gente abaixa, aí tem um pequeno rastejo até a gente chegar numa cachoeira, né? Dentro da caverna. Aí é loucura, né, meu amigo? Uma cachoeira de 19 metros de altura, a gente segue, temos mais 2 rastejos, um rastejo com água e um rastejo sem água, que só estando aqui para poder ter noção do que eu estou falando, vocês vão ver hoje, né? E mais à frente a gente tem um encontro de rio subterrâneo. Se a gente olhasse na imagem de satélite, a gente ia ver que o Rio do Borá vem assim, e nessa direção a gente tem o Rio das Pedras, né? Que é um outro rio que vem nessa direção daqui. E dentro da caverna a gente tem esse encontro de rio subterrâneo, um lugar impressionante, é um passeio assim que é bem completo mesmo assim. Ao adentrar na caverna, já entendemos que a atividade vai ser diferenciada. Em alguns trechos temos que andar bem abaixados ou até mesmo rastejar para avançar no percurso. E depois a gente literalmente rastejar aqui dentro, agora a gente vai fazer um rapel, vai ser a nossa primeira vez fazendo um rapel 100% dentro aqui de uma caverna, então a gente vai ter uma descida de 19 metros numa cachoeira que tem aqui dentro. Esse vídeo já nos proporcionou muitas experiências inéditas, então a mãe e o pai fizeram um rapel pela primeira vez, pularam de pêndulo e hoje a gente fez um rapel dentro de uma caverna, coisa que a gente nunca esperava fazer na vida. Então, para quem gosta de aventura, com certeza incluam Mambaí aí no roteiro de vocês. Logo na sequência do rapel, fomos para o momento do auge do rastejamento. O esforço vale a pena porque depois disso chegamos em um raro furor natural dentro de uma caverna. Depois seguimos alternando entre andar e rastejar, e ao longo do trajeto os guias fazem pausas para contar histórias e curiosidades sobre a caverna. Isso eu vou falar como eu mesmo, né? Uma pessoa nascida e criada aqui, né? Vou dar um exemplo dessa caverna aqui. Essa caverna, ela foi usada por muito tempo como depósito mesmo de lixo, né? Ah, se caiu um gado da fazenda do seu menino lá, jogava para dentro das cavernas. E a lixão, caverna, as nossas cavernas aqui, elas eram usadas como depósito mesmo de lixo. Ah, se caiu um gado, bota lá dentro. Se o lixo da fazenda lá, você vai pegar e joga dentro da caverna, né? E a gente pôde ver assim, a importância que tem uma caverna. Essa caverna aqui, por exemplo, né? Essa foi a primeira caverna que eu entrei de 2003, dia 7 de setembro de 2003, e de lá para cá, pode dizer que essa caverna aqui foi o que me fez querer ser um espeleólogo, sabe? De falar assim, não, eu quero isso aqui para mim, né? De entender a importância de preservar, de passar para as novas gerações. Eu fui secretário de meio ambiente aqui no município durante 6 anos. E a gente conseguiu desenvolver alguns trabalhos com a criançada mesmo, sabe? De pegar a molecada e levar na caverna, para eles entenderem o que é uma caverna. Não é só um buraco escuro, né? Aqui tem vida, aqui tem morcego,
aqui tem escorpião, tem barata, né? Tem um tipo de vida que ela é única e exclusiva desse ambiente aqui, né? E nós conseguimos entender hoje a importância para nós do município, né? Para nós aqui da nossa região. A gente anda lá fora, vocês veem que quase a gente não vê rios, né? Mas a nossa região ela é muito rica de água e a nossa água, basicamente 90% da nossa água, ela é subterrânea, né? Então, para toda a galera que vem, a gente fala disso, da importância de conhecer mesmo e preservar. Só conhecendo a gente consegue ter a noção da importância para a gente conseguir preservar a questão das nossas cavernas aqui. Depois desse passeio da Bora 4, agora a gente vai trocar de base aqui no vídeo, então a gente sai de Mambaí e vai em direção a Formosa para viver mais 3 dias aqui e mostrar outros locais incríveis aqui de Goiás para vocês. Só que antes eu queria falar um pouco de Mambaí, porque a gente já rodou muitos locais do Brasil, a gente até falou isso aqui no vídeo, mas aqui a gente teve umas experiências assim que a gente nunca tinha tido na vida. Então cada dia foi um rolê diferente, conhecendo coisas diferentes. O pessoal da Ecológica também, uma das melhores empresas que a gente já trabalhou aqui, já mostrou aqui no nosso canal. O pessoal é muito gente boa, entendem muito de caverna, de cerrado, dão muito suporte em questão de segurança, então tu se sente muito seguro ali fazendo rapel, fazendo pêndulo. Então foi um destino que a gente veio com uma expectativa, mas o que a gente viveu aqui superou tudo mesmo. Então, para quem gosta de aventura, para quem gosta de ecoturismo, eu afirmo assim, sem sombra de dúvida, que esse aqui é um dos melhores destinos do Brasil, assim, realmente uma joia escondida. E aproveitando, queria falar que esse último rolê na caverna, que a gente rastejou, a gente ficou todo molhado, foi bem desafiador aqui de trazer as imagens com a qualidade que a gente gosta para vocês, mas a gente teve uma ajuda porque a gente estava com as mochilas estanque da Colda, e isso aqui é uma mochila impermeável, então nas horas que a gente tinha algumas travessias mais difíceis ali dentro da caverna, a gente colocava aqui a nossa câmera, microfone, a gente também estava com um LEDzinho, né, que é uma luz para iluminar ali a caverna, a gente colocava aqui dentro, fazia a travessia, e depois, quando estava um pouco mais tranquilo, daí a gente retirava e gravava aqui para vocês. E daí, para quem não conhece, a Colda é uma marca brasileira que faz produtos para quem ama viajar, para quem ama acampar, para quem ama essa vida outdoor, né, essa vida com aventura, com mais ar livre. E daí, além das mochilas estanque, a Colda tem vários outros produtos no site deles e eles são parceiros do canal. Então, para quem tiver interesse em mochila estanque, garrafinha térmica, cadeira, mesa de camping, lancheira, enfim, é só ir no site deles e na hora da compra colocar o cupom ROLEFAMILHA para 15% de desconto. O primeiro atrativo que vamos conhecer em Formosa é o Buraco das Andorinhas. Para conhecer esse local é necessário agendamento prévio e a gente vai deixar o contato do responsável aqui na descrição do vídeo. Os valores dependem das atividades que você vai fazer e vão de R$ 145 a R$ 205 por pessoa. E a primeira parte aqui do passeio é colocar os EPIs e depois a gente vai para uma caminhada de mais ou menos 500 metros até a primeira parada. Depois da trilha conversamos com o Maurício, que é o operador do atrativo. Ele nos falou sobre os protocolos de segurança e também sobre a raridade da formação do Buraco das Andorinhas. E depois dessa subidinha, a gente agora parou aqui num ponto de apoio do Buraco das Andorinhas, onde a equipe daqui vai passar instruções de como a gente vai fazer aqui a atividade. A gente está aqui com o Maurício. Maurício, primeiro... Prazer. Prazer, obrigado pela recepção aqui de vocês. E aqui o lema é segurança em primeiro lugar, né? Certamente, é uma caverna que oferece riscos, assim como todo lugar, né? Mas como a gente tem uma trilha mais íngreme, né? Como eu devo falar aí para vocês sobre desescalaminhar e escalaminhar, né? Então a gente tem que estar sempre preso a linhas de vida para realmente ter essa segurança maior aí. Então, independente de ser no rapel ou ser na trilha, né? A gente vai estar sempre com EPIs de segurança. A trilha são 262 metros até lá embaixo, a volta mais 262, então nesses trechos nós temos essas cordas, essas linhas de vida que a gente transpõe aí com mais segurança. Como o Buraco das Andorinhas, nós temos essa dolina de colapso, são 60 milhões de anos, né, essa formação, que houve um desmoronamento para formar ela,
E a gente tem aqui essa mata endêmica, que é uma mata diferenciada no Cerrado, né, que é uma mata de grande porte. A gente vai ver samambaias gigantes e várias outras espécies, como orquídeas, né, é bem bonito. A gente sempre pede o máximo de respeito, de não falar alto, né, porque é um meio que tem também uma vasta biodiversidade, inclusive de pássaros como andorinhas que formam o nome dessa caverna. Após as explicações, seguimos para mais um rapel aqui nesse vídeo. O rapel tem cerca de 40 metros e é opcional. Na nossa opinião, a descida foi a parte mais fácil e tranquila de toda a atividade, porque logo após, a trilha até a parte alagada da Dolina exige bastante calma e atenção. Caraca, velho, olha esse visu, mano. Chegando na lagoa subterrânea, o impacto é imediato. O contraste da formação rochosa com a tonalidade azul da água é impressionante. Essa é uma das maiores lagoas desse estilo no Brasil, com cerca de 180 metros de extensão. Fizemos um passeio de bote também opcional que nos leva dentro da caverna, trazendo uma visão ainda mais privilegiada do Buraco das Andorinhas. E após o rolê de bote, encaramos a água gelada e não perdemos a oportunidade de mergulhar por ali. A gente estava conversando aqui que a gente já conhece muita coisa no Brasil e são raros os locais que tu tem a oportunidade de entrar dentro de um lago, dentro de uma caverna. E um desses pontos é aqui no Buraco das Andorinhas. E que local espetacular, eu acho que essa é a palavra que pode resumir o que é esse atrativo aqui de Formosa. Então a gente tem a oportunidade de entrar nessa água azul, cristalina, a gente faz o passeio de bote, onde a gente pode entender um pouco mais da magnitude disso aqui, porque é muito, muito grande. Até a gente ficou surpreso, porque por foto, por vídeo que a gente via na internet, parecia um local pequenininho, mas é muito grande isso aqui. E agora a gente vai regressar à trilha, a gente vai até guardar aqui os nossos equipamentos para fazer a subida com um pouquinho mais de agilidade. Rolê finalizado e hoje eu não vou dar o veredito aqui sozinho, a gente está hoje aqui na presença ilustre da Larinha, da Live Sessions. Essa aqui é um dos melhores perfis de audiovisual aqui do Brasil, então já sigo no Instagram, no YouTube. Tamo junto. E Larinha, tu que é de Brasília, curtiu o rolê? Caraca, eu amei, eu era daqui, como assim eu não conhecia uma coisa tão perto de casa, né, e tão bonito, tipo água azul, assim, ligeiramente fácil, né, acessível, assim, ainda com um pouco de turismo de aventura ali, mas não tão não é um rolê longe. fácil, né? Acho que é importante falar isso pra galera, porque a trilha é considerada avançada, tem um rapel, tem bastante pedra. Sim. Mas vale a pena. Vale a pena demais. É que não é aquela trilha que é longa e demora muito tempo, né? Tipo, é uma trilha menor, mas que você tem que ir com mais atenção. E outra coisa importante de falar também é que a água é gelada, né? Não. Pra entrar na água foi um desastre, tá? Eu acho que eu perdi todas as imagens, porque tanto que eu berrei. Porque tava gelado assim, de verdade. Tava tipo nível chapado assim, das mais geladas. Mas vale a pena. Vale a pena demais. Não tem como não entrar, não sentir uma energia dessa, né? Começando mais um dia aqui em Formosa e hoje o nosso objetivo é conhecer várias cachoeiras aqui da região. A gente está agora aqui na Cachoeira do JK, valor de entrada de R$ 45 por pessoa e aqui tu tem duas opções de trilhas para fazer. A gente vai iniciar nosso dia fazendo a trilha da direita,
que tu anda mais ou menos 1.100 metros de nível fácil a moderado para conhecer a Piscina Lagedo e também a Cachoeira Três Quedas. E a nossa primeira parada é aqui na Cachoeira Três Quedas, e aqui tem vários pocinhos com água super cristalina, mas o legal daqui mesmo é aproveitar essas quedas d'água para fazer aquela clássica hidromassagem natural. A uns 200 metros lá da Três Quedas, a gente chegou aqui na Piscina Lagedo, que é outro poço com água verde cristalina. A gente já vai tomar mais um banho aqui, só que antes disso eu queria falar da temperatura da água aqui do complexo para vocês. Ela é uma água gelada, mas ela não é congelante, então dá para encarar principalmente nesses dias quentes que fazem aqui no estado de Goiás. Agora a gente vai fazer a trilha à esquerda, que vai até a Cachoeira do JK, da recepção até lá dá 900 metros, e essa trilha já é considerada de nível moderado a avançado, principalmente por causa do final dela. Então o começo é bem tranquilo, bem plano, daí mais próximo de chegar na cachoeira, daí tu vai ter uma trilha aquática e também vai ter alguns pontos que tu vai ter que usar cordas para tu ir subindo, né? Tem uma elevação de 65 metros essa trilha, e dizem que é para ter muito cuidado porque tem algumas pedras que são bem escorregadias. E hoje ainda vai dar tempo de conhecer mais um atrativo aqui em Formosa, que é o Salto do Itiquira, considerado um dos principais cartões postais não só aqui do estado de Goiás, mas de toda a região centro-oeste. A gente paga R$20 a entrada e em uma trilha curta de mais ou menos 450 metros de ida, de nível fácil, a gente chega ali bem embaixo de uma imponente queda de 168 metros de altura. E chegamos aqui bem próximos do Salto do Itiquira e com certeza ela é uma das mais bonitas aqui da região. E mesmo na época da seca ela tá com um volume muito grande, muito bonito. E agora a gente vai lá pertinho dela mesmo, só que a gente só vai levar a GoPro porque tá respingando um monte. Ainda bem que a gente não levou as câmeras ali no mirante, porque a gente saiu ensopado, realmente estava respingando por tudo que é lado. E agora que a gente já finalizou aqui o percurso, queria compartilhar uma informação bem legal que a gente estava lendo sobre aqui, que essa aqui é considerada uma das maiores quedas d'água do Brasil de fácil acesso. Então, em uma trilha bem curta, bem estruturada, sinalizada, a gente já chega aqui debaixo desse espetáculo da natureza. E outra coisa legal aqui do trajeto, que ao longo do caminho a gente tem alguns pocinhos para ir parando e dando aquela refrescada no corpo. E é isso que a gente vai fazer agora na volta. Então a gente vai escolher algum poço aqui para parar e tomar nosso último banho aqui no dia. A gente escolheu para parar e tomar um banho aqui no Poço das Pedras. Começando o nosso último dia de roteiro aqui desse vídeo, e hoje a gente está novamente aqui com o pessoal da Ecológica, e para encerrar com chave de ouro, aqui a gente quis ir para um local muito especial aqui de Formosa, que é a Dolina dos Maracanãs. E aí, Bernardão, bom dia, cara, tudo bem? Então, conta pra gente aí um resumo do que vai ser hoje aqui a atividade. Tá. Bom, pessoal, a gente chega, faz um acolhimento aqui com um café da manhã,
faz um briefing de como é que é todo dia, e depois a gente vai lá, faz uma caminhada de 500 metros, chega na borda da dolina, que é uma abertura no terreno de 120 metros por 90, por 70 de profundidade, que nasce uma floresta lá de tão grande. Quando a gente chega lá, a gente faz um pequeno treinamento e depois a gente desce aqueles 70 metros todos. 70 metros de rapel? De rapel, exatamente. Muito bem feitos. Parece que você está voando de drone em cima da floresta. Tá? E aí depois a gente entra na caverna. E aí uma caverna já propriamente dita, mais confinada, com as luzes que vão ser a nossa única fonte de iluminação, até chegar na parte do lago subterrâneo, que é aquele lago de águas cristalinas maravilhoso. Que é o grande finale. Que é quase. Tá, quase. É a metade. Oh, coisa boa. Então vamos que hoje o dia vai ser cheio. Vai ser bora lá, bora. Valeu. E agora chegou a hora de fazer o rapel, a gente se encontra lá embaixo. Já descemos aqui de rapel e dessa vez a mãe foi a primeira a descer, olha que orgulho. Eu tô ficando muito corajosa, gente. Nem eu não acredito nisso. E é muito bonita, a paisagem é assim incrível, né, Paulo? É incrível mesmo, os paredões daqui. E agora a gente vai fazer uma trilha até o lago. Antes da descida até a parte alagada, o Bernardo nos explicou o que caracteriza uma dolina. Bom, gente, o que é dolina? Dolina é esse processo onde você tinha um vazio subterrâneo formado pelo processo de caverna mesmo, e aí chega uma hora que vai aumentando o volume de uma forma tão grande que o teto não aguenta e ele cai, ele colapsa. E aí forma uma feição, uma morfologia que do lado de fora parece um grande buraco, né? Semicircular, circular, assim, que se chama dolina. E aí agora algumas coisas muito, muito legais. Vocês viram que quando a gente entrou, a gente tem uma vegetação completamente diferente daquela externa que a gente tinha? Por que isso? Porque dentro da caverna nós estamos num ambiente fechado. Ou seja, a umidade que entra aqui, ela se mantém muito maior do que aquela do lado de fora. E aí a competição das árvores que tem aqui dentro, ela é uma competição diferente das que tem lá fora. Essa, se você não cresce muito e pega sol, você morre. Então repara o tamanho das árvores que a gente tem aqui. Lá em cima é diferente. Após a explicação, iniciamos a trilha para chegar no ponto mais aguardado do dia. Passamos por vários caminhos estreitos, onde tivemos que ter atenção redobrada para conseguir passar. E quando chegamos na lagoa subterrânea, mais uma vez o sentimento foi que todo esforço e suor valeram a pena. Galera, finalmente chegamos, o trecho final é um pouquinho complicado, mas vale demais a pena. Eu sempre gosto de falar que o nosso país ele não cansa de nos surpreender, a gente já conhece muita coisa aqui, não só em Goiás, mas em vários estados aqui do Brasil, e toda vez a gente conhece locais maravilhosos. Esse aqui, por exemplo, eu não tinha ouvido falar há 2 meses atrás, e daí quando nos falaram do local, eu falei, não, vamos ter que conhecer, e cá estamos, e que paraíso! É isso aqui, essa água cristalina, essas formações aqui de caverna. É um privilégio muito grande poder estar finalizando um vídeo conhecendo mais esse ponto incrível aqui do estado de Goiás e também do nosso Brasil. E agora, bora tomar um banho aqui para dar uma refrescada no corpo. É fria ou é quentinha? É quentinha. Aê!
Com certeza, esse aqui foi um dos melhores mergulhos que a gente já fez aqui no Brasil. Primeiro porque o ambiente ajuda, né? Então a gente está aqui nesse ambiente de caverna lindo, com essa água cristalina aqui. E segundo porque até a gente ficou surpreso com isso, que a água não é tão congelante. A gente estava esperando uma coisa bem gelada, daquelas que tu entra na água e tu já quer sair de tão fria que é, mas a água aqui tem uma temperatura super agradável. Não é uma água morna, mas é uma água que tu consegue ficar bastante tempo aqui aproveitando, mergulhando, fazendo a apneia, e aproveitamos muito bem o nosso tempo aqui, e agora a gente vai colocar nossas coisas aqui e começar o nosso regresso. Bernardo, mais um rolê finalizado, cara. Obrigado por esses últimos dias, foi tudo incrível, tanto em Mambaí, aqui em Formosa também. Lembrando que a gente vai deixar o contato da Ecológica aqui, para quem tiver interesse de conhecer esses paraísos aqui de Goiás que a gente apresentou aqui para vocês. E Bernardo, para a gente finalizar aqui a participação de vocês aqui no vídeo, uma coisa que tu estava conversando com a gente antes, que eu acho que é até bonito de falar aqui, do que significa aqui a Dolina dos Maracanãs para ti? É um lugar tão perto de casa, assim, com uma beleza espetacular, né? Assim, toda vez que eu venho, eu descubro um lugar novo, praticamente, e eu esqueço do quanto amplo é esse vazio, assim. Então, toda vez eu me surpreendo, me emociono. E, bom, eu que amo caverna, vim num lugar desse com frequência, é bom demais. É mágico, né? Só contando pra vocês, o Bernardo estava fazendo aqui a trilha com um sorriso no rosto. Parecia que nem era difícil, assim, né? Então, realmente é um prazer pra ti, né? Não, sem dúvida. E trazer as pessoas, fazer com que as pessoas vivenciem isso também, é um prazer ao quadrado. E é isso, galera, finalizando mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, porque a gente amou conhecer a região de Mambaí, a gente amou conhecer Formosa. Esses últimos dias a gente viveu muitas coisas diferentes, então o pai e a mãe fizeram um rapel pela primeira vez, depois já emendaram uma sequência, já estão craques no assunto. Teve salto de pêndulo, teve caverna seca, caverna molhada, teve muita cachoeira, poço subterrâneo com água cristalina. Então a gente gostou demais aqui de produzir esse conteúdo para vocês. Queria aproveitar para agradecer do fundo do coração toda a equipe da Ecológica que nos deu suporte em quase todos esses últimos dias. Lembrando que a gente vai deixar o contato deles para quem tiver interesse em conhecer aqui a região na descrição do vídeo para vocês. Também queria agradecer o pessoal do Buraco das Andorinhas e o Chalés Buriti, lá de Mambaí. E daí, para quem curtiu o vídeo e curtiu as dicas, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!